Fala galera, aqui é o canal Intimidade com Deus, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje galera, nós vamos falar sobre a diferença, de um fariseu para um discípulo de Jesus, Algumas pessoas têm dúvida nisso e hoje nós vamos estar falando mais sobre isso aqui. Então se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal, que vamos estar falando mais sobre Jesus e como podemos nos chegar mais à sua presença. Então, vamos pro vídeo. Galera, eu quero começar aqui falando pra vocês uma coisa que tá em Atos 11, Mas antes da gente começar aqui, em Atos 10, vai falar que Jesus mostra pra Pedro, Ele dá aquela visão dos animais e tudo mais. Deus, a voz, que fala com Pedro, que é a voz de Deus, fala pra ele que não chamar de impuro aquilo que Deus purificou, Ou seja, vai mostrar a parte, que Deus vai falar pro povo, judeu, que não existe mais separação entre os judeus e os não judeus, os gentios, ou seja, a gente, que agora todos podem se chegar à presença de Deus. Como eu resumi isso aqui pra vocês, o que falo no capítulo anterior, porque na Bíblia, é sempre bom a gente ler um livro todo, e não pegar uma parte do livro e tentar entender, sabe? Porque a gente tem que ver o contexto, Então, eu dei mais ou menos o contexto aqui pra vocês. E aí, vamos começar aqui falando aqui, ó. Eu quero começar falando em Atos 11, fala assim, os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus, E quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo, você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo, e ele disse assim... E aí ele explica, o que aconteceu. Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto eu estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu amarrado pelas 4 pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi, isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. E aí, então a voz falou de novo do céu. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então aqui mostra mais nitidamente que Deus trouxe o novo caminho através de Jesus. E nesse caminho não há mais separação, lembra o novo caminho? Que quando Jesus morreu por nós, ele trouxe o novo caminho. Que a gente viu, que é a lei da liberdade, que a gente até comentou nos últimos vídeos aqui do canal, que a gente falou sobre o livro Cheio de Regras, do Larry Crabb. Então se vocês querem ler esse livro aqui, que vai falar mais sobre o novo caminho de Jesus, e o que é esse novo caminho, que Jesus trouxe pra gente, confere aqui no card, que vai estar tendo a playlist aí pra vocês, vendo aí o livro Cheio de Regras, Jesus trouxe esse novo caminho pra gente, onde não há mais separação, que Jesus rasgou o véu, e agora todos os povos podem se achegar à presença de Jesus com mais intimidade e se relacionar com Deus ali. E receber o Espírito Santo, que é o que o livro de Atos fala aqui pra gente. E aí mais pra frente, lá no versículo 15, Pedro, ele continua, Ele fala assim, quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio, ou seja, lá em Atos 2, que fala. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito, é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus. E quem era eu para ir contra Deus? Aí ele fala isso. E quem era eu para ir contra Deus, Então, quando você encontra Jesus verdadeiramente e o conhece de todo o coração, nós sempre iremos obedecê-lo e nunca o questionar. Por causa desta palavra de Pedro, o que ele fala aqui, de fato os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para ir contra Deus, Então, por causa dessa palavra de Pedro, mostra pra gente a diferença de um fariseu para um discípulo de Jesus, Porque o fariseu, ele segue a lei, que é o que fala assim lá no versículo 2, Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo, você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles, Ou seja, eles ainda estavam olhando, para a lei, Eles estavam obedecendo mais a lei do que o mandamento de Deus. Então você percebeu isso? O fariseu, ele segue a lei, mas o discípulo de Jesus segue a Deus e a sua vontade. E uma coisa interessante de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que ele é guiado pelo Espírito, Ó o que fala aqui em Atos 11, versículo 11, que fala assim, justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado.
Versículo 12. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo e todos nós encontramos na casa de Cornélio. Ou seja, o Espírito de Deus, né? A grande marca do discípulo de Jesus é ele ser guiado pelo Espírito Santo, mesmo quando vai contra as suas tradições, cultura, costumes ou vontade. E aí, mais pra frente no capítulo 11, nós podemos ver, né, mais sobre os atos dos verdadeiros discípulos, né? Que aí ele vai falar assim, ó, no versículo 19, a partir. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado à morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Você percebeu, né? Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciava a palavra de Deus somente aos judeus. Ou seja, tinha alguns seguidores de Jesus aqui que eles somente anunciavam a palavra de Deus para os judeus. Ou seja, eles ainda não tinham aceitado no coração deles que Deus tirou a separação entre os outros povos, né? Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. E o poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Uns não aceitaram essa separação, mas os outros discípulos aceitaram a separação entre os povos, né? Ou seja, eles começaram a se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus, né? Seguindo a vontade de Deus e não a sua lei somente, né? Então, esses alguns discípulos tiveram a coragem de viver o novo, de sair da zona de conforto e anunciar o evangelho aos não-judeus. Então, que nós sejamos esses alguns discípulos, né? Que nós sejamos esses discípulos verdadeiros aí, que seguem a Jesus verdadeiramente, né? Com amor e com vontade de conhecer mais a Deus e obedecer a sua palavra, né? Que as nossas vontades sejam iguais à vontade de Deus. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês possam ter entendido, né? Qual é a diferença de um fariseu para um discípulo verdadeiro de Jesus, né? Então, comente aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para ficarem por dentro de mais conteúdos aqui do canal. E galera, sobre essa questão, né, de um fariseu, né, dos fariseus e tudo mais, nós fizemos um vídeo aqui no canal já, em que nós falamos em quem você é conversando com Deus. Quem você é conversando com Deus? Você conversa com Deus de uma forma verdadeira ou de uma forma somente para ganhar algo? Clique aqui no card para você conferir esse vídeo, descobrir junto com a gente como que é você conversando com Deus. Então, clique no card, tamo junto, até o próximo vídeo. Fica na paz e lembre-se, busque ter intimidade com Deus.